Boa tarde, pessoal de casa. Nossa, tô agitada. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho tão pertinente, tão legal, que é cuidar do corpo e do espírito. É muito atual, né? Mas antes disso, a gente vai agradecer muito ao nosso anjo da guarda, ao nosso mentor, por podermos estar aqui hoje juntos. Não importa que está chovendo, que faça frio, aqui a gente tem aquele acolhimento espiritual, né? A gente nem sente frio, é uma delícia chegar aqui e saber que a gente está sendo abraçado pela parte espiritual. Então nós vamos agradecer ao mentor da casa, ao nosso mentor pessoal, cada um de vocês agradeçam aos seus mentores por a gente estar aqui, que é um presente para a gente se dá essa uma hora para a gente cuidar da nossa alma, que vou falar na preleção. E os avisinhos da casa são os mesmos. Amanhã nós temos a última aula da 37ª Escola de Aprendiz do Evangelho, que ainda é entrada livre. Ela acontece das 2h30 às 4h. E a preleção de amanhã vai ser sobre o começo do Estado de Israel. É muito bacana, porque a gente está vindo da Idade Média ainda. E depois de amanhã, que é a 12ª aula, aí já não dá para entrar mais. Quer dizer, se alguém quiser, amanhã é dia de... E temos a evangelização infantil aos sábados de manhã e o 38º curso básico de Espiritismo, que é quinta-feira, que é livre. Se vocês quiserem, vocês podem vir numa quinta-feira ou outra para assistir às aulas, tá bom? Agora a gente vai fazer aquela subida vibratória para chegar aos pés de Jesus, agradecendo, pedindo licença para as fraternidades e para a espiritualidade que está aqui conosco. E vamos oferecer os nossos melhores pensamentos, a nossa melhor energia e pedir que a gente saia daqui melhor do que a gente entrou, que a gente receba todas as bênçãos e os fluidos necessários para a gente viver bem. Vamos fazer uma Ave Maria. Eu gosto de agradecer a Nossa Senhora que nos acolhe aqui com seu manto azul bordado de estrelas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Todos bem? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo que eu acho, todos são lindos, mas é um capítulo que, vamos dizer, para mim é um dos mais legais, porque é como se eu visse a minha personalidade lá. Cada um de vocês deve gostar de um determinado capítulo, né? Porque nós somos diferentes. Então, quando a gente fala em cuidar do corpo e do espírito, nós sabemos que o nosso espírito ou a nossa alma, ela mora no nosso corpo. Então, nós estamos atravessando no momento, né, nessa transição planetária do planeta, uma chamada muito forte da mídia para o nosso corpo. Então, parece que envelhecer é uma vergonha, você ter rugas é uma vergonha, você ser gordo é uma vergonha. Foi criado um padrão. Por que foi criado esse padrão? Para vender, só por conta disso, tá? Então, quem não tem Jesus no coração, olha, eu quero deixar bem claro que é não ser fanático, tá? Aqui eu sou totalmente contra fanatismo, não, a gente tem que ter uma religião. O espiritismo é ciência, filosofia e religião, é um tripé, tá? E eu vou mais pela filosofia porque ele explica tudo pra gente. Então, quando vocês escutam esse chamado muito forte da mídia,
Na hora que bate no coração, por exemplo, a gente vai passear num shopping, aí eu vou lá para comprar uma calça. Aí você vê uma calça, aí você vê uma blusa, você quer a blusa. O que a gente tem que fazer? Se conscientizar que a gente não precisa de muito para viver. O que é muito? É acumular. Acumular, tá? Não é legal acumular. Primeiro que você não vira energia e depois você não precisa ter 20 pares de tênis, você pode ter uns 5. Uns 5, cada coisa. Não, mas tem gente, né? Não vou exagerar também. Mas tem gente que tem 20, não sei o que, tem aquela compulsão de compra. Tudo bem, vamos deixar essa compulsão de compra do lado. Aí, o que a gente faz com a nossa alma? Nós aqui, por exemplo, a gente tem assim a felicidade de estar cuidando da nossa alma. Então, se a gente for acumuladora, a gente vai pensar, poxa, eu estou acumulando muito, não preciso de tanto. Mas a alma já está sendo, devagarzinho, ela está sendo cuidada, porque a gente tem que ter um equilíbrio, tá? Agora, eu converso muito com as pessoas, principalmente do projeto que eu tenho no Instagram, e tem muita gente que vive, o que o outro vai pensar de mim? Isso é muito comum. E como é que a gente, porque eu tenho uma bandeira, eu sou contra qualquer tipo de preconceito, tá? Então, o que o outro vai pensar de mim? Poxa, eu penso que quiser, problema dele, sabe? Nós temos que ver nós como um ser único com uma impressão digital única, tá? Eu sou isso, eu tenho minha personalidade assim, e eu sou assim. Se você não gostar, é problema seu e não meu. Inclusive, o padre Fábio de Mello colocou um post no Instagram, mais ou menos falando isso, que eu achei assim, nossa, botei lá para mim, maravilhoso, tipo assim, eu sei os meus defeitos, eu vou procurar melhorar os meus defeitos para evolução. Agora, se você acha que eu sou isso e aquilo, é problema seu. Não tem que passar isso. Então, quando a gente vai fazer aquele equilíbrio corpo e alma, é uma coisa nossa. A nossa alma se alimenta do nosso corpo da nossa alma. Como é que a gente vai... todo mundo quer envelhecer, apesar de todo mundo... Tem muita gente contra o envelhecimento. Quando tiver o nosso podcast, a gente vai passar para ele. Então, vai ter um podcast sobre envelhecimento. Apesar de todo mundo falar mal de envelhecimento, você está com muita ruga, não sei o que, todo mundo quer envelhecer, né? É isso, ninguém quer morrer jovem. Agora, como você faz para envelhecer? Já que a gente vai ficar velhinho, a gente tem que ter saúde, porque ficar velho na cama ninguém merece. Então, nós temos que nos alimentar de uma forma saudável dentro do que a gente está acostumado a comer, tá? Por exemplo, eu sou apaixonada por doce, né? Principalmente por brigadeiro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comer um pouquinho por dia. Eu não posso pegar e comer uma lata de brigadeiro, como eu já fiz antes. Às vezes você está carente, você vai no doce, né? Mas não, você tem que pensar, puxa, tudo é questão de equilíbrio. Então, eu estou com vontade de comer doce, eu vou comer um pedacinho, tá? Porque aí você se satisfaz. É mente. A gente tem que treinar o nosso poder mental, porque aí a gente consegue sobreviver um pouquinho melhor. A gente vai criando novos hábitos. Nós temos, antigamente tinha um pessoal que chamava ascetas. O que são os ascetas? São as pessoas que querem destruir o corpo humano. De várias maneiras, sabe? De uma maneira, sei lá, pejorativa, ou de uma maneira que você vai beber até cair, ou você vai fazer um rejuvenescimento de uma forma além do que precisa. São as pessoas que não ligam ou não conhecem essa transição de corpo e alma. E tem os materialistas. O que os materialistas fazem? Eles querem diminuir o poder da alma, é aquilo que eu estava falando antes. É só ligada aos bens materiais. No Evangelho, para quem já está acostumado a ler Evangelho, vocês vão lembrar que em nenhum momento está escrito que é pecado. Vamos usar a palavra, pecado é uma palavra que não se usa mais, que não é permitido ou que é pejorativo você gastar muito dinheiro. Não existe isso. Porque o que existe é o livre-arbítrio. Então, se você quiser
usar o materialismo da maneira que você quiser, o problema é seu, só que você vai prestar contas mais tarde. Então, nós que temos a graça de estar aqui, a gente tomando conhecimento disso, a gente vai começar a lembrar de coisinhas que podem passar despercebido para a gente. Porque toda vez que a gente sai daqui, a gente aprende uma coisinha. A gente pode não lembrar, mas fica aqui, ó. O nosso mentor vai cutucar, lembra que você escutou? Então, é muito bacana isso. Nós temos que ter uma vida inteligente aqui no planeta. Porque nós escolhemos todas as dificuldades que eu chamo de desafios para passar aqui. Então a gente nasceu, a gente tem uma vida, a vida é feita de escolhas e nem sempre a gente faz a escolha certa. É muito comum a gente fazer a escolha errada, mas quando a gente sabe que a gente fez a escolha errada, vamos respirar, ter coragem, pegar na mão de Jesus, pegar na mão do nosso mentor e mudar, tentar mudar isso. Porque a gente está aqui para crescer, a gente não vai acertar todas. Então, quando a gente tem desafios, quando a gente tem dificuldades, é uma ferramenta que a gente usa. Eu escolhi isso quando eu quis reencarnar. Então, tudo que a gente está passando foi escolha da gente lá, quando a gente teve permissão para reencarnar. O que isso significa? Que a gente é capaz de passar. Eu já passei situações na minha vida que eu tinha medo de dormir, porque eu tinha medo eu não queria dormir, porque eu tinha medo de acordar e não sabia o que eu ia fazer no dia seguinte com tanto problema que eu tinha. Aí, no dia seguinte, sempre aparecia alguma coisa, aí você vive outro dia, e quando você vê, já passou um tempo e você resolveu o problema. Porque às vezes a gente está tão assim aflita que a gente acha que não tem solução. Por isso que muita gente tem vontade de morrer. Fala assim, mas a gente sabe que morrer não acabou, a gente vai ter mais uma encrenca. Então é aquilo, bom, se eu estou passando isso, eu escolhi, eu quero, eu posso, eu mereço ter força. Eu sempre vou falando isso, que é para ficar dentro do inconsciente da gente. A gente merece ser feliz. Vamos segurar a onda, vamos ter força para levar a nossa vida e a gente ficar cada vez mais brilhante, cada vez mais poderosa, mais forte para enfrentar o que vem pela frente. Porque a gente também vai pensar assim, tá, eu tenho que fazer o equilíbrio do meu corpo e da minha alma. O que será que é mais importante para Deus eu fazer? Podem pensar, mas não precisa falar. O que é importante para Deus? Eu já pensei isso. Aí eu pensei assim, mas Deus é tão poderoso que Ele não vai achar nada, né? Ele vai deixar eu decidir. Então, para Deus, o que importa é o que a gente decide. Se a gente decidir por mal, Ele tem uma generosidade que vai nos dar sustentação para a gente, em algum momento, descobrir que a gente não está certo e tentar uma outra coisa. Então, a culpa é uma coisa que não deve existir no coração da gente. Mas existe, porque a gente se culpa muito de muita coisa que a gente fez. Só que é assim, eu já falei isso aqui, vou até repetir. Quando a gente faz alguma coisa no passado presente, que a gente se culpa, é porque naquela época a gente não sabia o que a gente sabe hoje. Cada vez que a gente acorda com uma sabedoria a mais. Porque a gente já viveu o dia anterior e todo dia é dia de aprendizado. Então, quando a gente tem culpa, a gente tem que pensar assim, poxa, mas naquela época eu não sabia. Se fosse hoje eu faria diferente. Por que eu faria diferente? Porque eu já aprendi. Isso é muito legal. Então, é aquele perdão. A gente só é feliz quando a gente se perdoa e perdoa o próximo. E é muito difícil perdoar o próximo e se perdoar. Também é um treinamento que a gente está aprendendo aqui, que a gente tem que ser firme e seguir, usar essas ferramentas para a gente ser feliz. Porque a gente vai passar pelos momentos difíceis com mais força. E é isso que a gente precisa. O homem de bem, ele pratica a caridade, a justiça, a compaixão. E o homem que não é de bem? O homem que não é de bem, a gente vai falar assim, o cara é macaco, né? O cara não... Só que não, todo ser humano
tem alguma coisa de bom dentro dele, mesmo que esteja escondidinho e a gente não consegue ver. Porque nós somos deuses, nós somos filhos de Deus. Então aquele ser que está fazendo um monte de coisa errada, que está fazendo mal para o próximo, no momento ele vai ter que arcar com isso que ele está fazendo. Então a gente não precisa julgar, porque a justiça vai vir em algum momento. Talvez a gente não veja e não saiba, mas ele vai saber. Se não é nessa vida, é numa outra, com toda certeza. Então, a gente está assim, seguindo o caminho que a gente escolheu. Nós temos nosso corpo, nossa alma, que tem que ter um equilíbrio. Tá, tudo bem. Cada um vai fazer o equilíbrio conforme pode. Tipo assim, se você falar para mim, Vivi, você tem que comer saudável, eu vou falar assim, muito não consigo. Mas de repente eu já estou comendo uma folhinha verde, já estou diminuindo o doce, um pouquinho de cada vez. Então cada um sabe das suas dificuldades e lidar com ela de uma maneira assim, não é castigo, sabe? A gente não tem que se punir, a gente tem que pensar assim, olha, eu quero cuidar do meu corpo e da minha alma, mas eu tenho dificuldade nesse assunto. Não se culpar. Se falar para si próprio, eu não consigo fazer isso porque eu tenho dificuldade. E tentar lidar com essa dificuldade da melhor forma. Não se culpar, sabe? Não é que nem tem uma seita que eles ficam, você já deve ter visto, né? Que eles ficam batendo no corpo, né? Os padres, né? É padre, né? Que tinha aquelas bolas cheias de carro que ficavam se batendo no corpo. E ficava com o corpo machucado. E o que acontecia? Tem que trabalhar a mente. Não adianta você se punir no seu corpo. Eu vou ficar sem tomar água o dia inteiro porque eu fiz aquilo errado. Gente, isso é coisa de criança. Não pode. A gente tem que ser adulto e pensar assim, eu não consigo fazer tal coisa, mas eu vou tentar. Aí um pouquinho de cada vez a gente consegue. Porque não adianta a gente querer ser perfeito. A gente não vai conseguir. Talvez lá em algum lugar do universo, ou quando a gente tiver um outro nível como é que fala? De perfeição mesmo, tá? Então a gente tem que saber que a gente está aqui no planeta para a gente aprender, não devemos nos culpar, mas também não devemos nos deixar largado, né? Tipo, eu vou fazer todas as bobagens que eu quero porque não, a gente sabe, nós aqui sabemos exatamente onde o fio divide, aquele fiozinho tênue que divide o exagero do suportável. Então, nós temos que lidar com isso, porque a gente já tem consciência. E tudo que a gente aprendeu, a gente não vai esquecer mais e não vai andar para trás. Isso que eu acho bacana. Tudo que a gente consegue, né, que nem quando a gente era na escola, que tinha aquelas estrelinhas, né, que a gente ganhava estrelinha. Eu acho que no tempo de vocês não, mas na minha época, tinha estrelinha no caderno, aquelas estrelinhas douradinhas que a gente ganhava, né? Então, a gente pode tudo. A gente tem sabedoria para levar a vida com dignidade. O sofrimento existe sim, ele faz parte desse planeta, mas a gente pode lidar com o sofrimento tendo sabedoria, não se deixando abater de uma forma insuportável que vai gerar doenças, vai gerar depressão, vai gerar um monte de coisa, e a gente parte para os remédios. Então, em vez de gastar dinheiro na farmácia, é melhor gastar dinheiro e assistir um show, né? Vai jantar, vai fazer uma coisa prazerosa. Pensando nisso, tudo são conhecimentos que vêm para a cabeça da gente. Aí a gente se depara com aquele baita problema. A gente não pode se assustar, a gente tem que lembrar que a gente tem que parar um pouquinho, tomar um copo d'água, lavar o rosto, o pulso e molhar o bulbo, respirar e lembrar de tudo que a gente sabe. Eu posso tudo, eu não vou me acabar de chorar, eu vou respirar e vou ver o que eu posso fazer dessa situação. Eu fiz um curso que tinha uma prática muito interessante, que era assim, você era um ator da sua própria vida. Então a gente ganhava uma folha, é como se você fosse coach de você mesmo.
Então você está atendendo uma pessoa que tem os seus problemas. Que conselhos você daria para aquela pessoa? Aí você escreve. É bárbaro, gente. A gente não vai. Eu lembro que tudo que eu ia falar para outra pessoa era o que eu não estava fazendo. E aí a gente começa a projetar tudo que é difícil para a gente numa tela mental. E aí a gente vê o que a gente pode fazer. Gente, tem jeito para tudo. Na hora das dificuldades parece que não, mas eu que já passei muita coisa na vida, a gente sabe que com a ajuda da fé, da ajuda a você sabendo que você não está sozinho, que a gente não está sozinho. E vocês sabem disso, vocês não estão aqui no SEAC, né? Então, a partir do momento que a gente sabe que a gente não está sozinho, a gente tem que se aproveitar do amigo invisível, que é o nosso mentor. Segurar na mão dele e falar, cara, me ajuda porque eu tô no pó, eu não vou conseguir. Aí você relaxa e deixa vir. E vai vir a intuição, ou vem no sono, ou vem tipo uma ideia, você fala, puxa, mas como é que eu nunca não pensei nisso? Que é a integração nossa com o plano espiritual, mas para ter essa ligação a gente tem que estar tranquila, porque senão a hora da gente fica tremendo, ela fica trêmula, ela fica assim. Aí o que acontece? A sabedoria não consegue entrar, não consegue chegar. Para isso a gente tem que estar calma, deixar a nossa aura tranquila, nem que for assim, um pouquinho por dia, um pouquinho, não precisa muito, 5 minutos, porque o tempo daqui é diferente do tempo do espaço. Fica 5 minutos quietinha e fala, olha, eu quero agora receber o que eu mereço. Eu quero ter tranquilidade para saber levar minha vida direitinho. Que eu tropece, mas que eu não esfolhe o joelho demais, só um pouquinho, tá? Porque, né, a gente vai cair mesmo, mas então, né, que a gente coloque um band-aid antes para não machucar muito. Mas é isso que a gente precisa, ser feliz, tá? Então, o que mais que eu tenho aqui? Eu tenho uma coisa mais importante para falar para vocês. Tá lá no capítulo 17. Vocês lembram que antigamente tinha, não sei se hoje ainda tem aquelas filhas de Maria, aqui na religião católica, aquelas senhoras, aqueles que andam assim com aquela cara que parece que vai cortar o pescoço? Então, Jesus falou que você não precisa se vestir de cinza para se fazer ver como uma pessoa virtuosa. Lá no capítulo 17, onde está escrito o homem do bem. O que isso significa? Significa que a gente tem que ser alegre, que a gente não precisa usar roupa que entrar no lugar de fé com aquela cara que parece que vai ser enforcado. Não é assim, sabe? O que acontece? Você tem que ser alegre, você tem que ser feliz, desde que você possa deitar a cabeça no seu travesseiro à noite e dormir em paz. Sabe? Falar com Jesus, estar em conexão com o plano espiritual, não tem necessariamente que ter aquela rigidez que ainda se usa em alguns lugares. Não é assim que você se chega ao plano espiritual. Não é assim que você pega na mão de Jesus. Não, você pega com a sua alegria de ser, a alegria de ser pessoa de bem e a alegria de fazer o bem. E você pode ser do jeito que você é. Então, não é aquilo, você chega, não pode falar. Não, a gente tem que ter respeito pelo lugar, é lógico, mas nada impede que você sorria, que você se abrace, que você seja feliz. Tá? E isso tem muito lugar ainda que tem esse peso. Aí a gente manda ler o Evangelho, capítulo 17. Agora vamos agradecer, né? Felizmente a gente teve aqui os nossos amigos espirituais com a gente. Os passos já foram começados a dar com vocês aqui. E vamos agradecer muito, muito, muito por termos essa oportunidade e pedir para os nossos amigos espirituais nos levarem para a nossa casa em segurança. E vamos agradecer todos eles com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. E se Deus permitir, nós estaremos juntos de novo na próxima quarta-feira. Um beijo imenso no coração de vocês. Tá? Não esquecem a frase: eu quero, eu posso, eu mereço. Tem que falar 200 vezes por dia o nosso mantra aqui.